para a professora Lídia, que é licenciada em filosofia. Boa tarde a todas. Boa tarde. Meu nome é Mayara Barros, eu sou graduada em Direito pelo SESMAC e eu vou agora apresentar a Mariana Cândido, né? E além de graduada em Direito pelo SESMAC, pesquisadora pelo IBCFRI, membro do grupo de Biopolítica e Processo Penal pela Unic e membro do Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular, FACUN FAO. Além de tudo isso, Mariana é minha amiga, minha grande companheira numa universidade majoritariamente branca e burguesa, e eu tenho todo o total carinho e agradecimento por ela ter me guiado e sendo guiada também nesses 5 anos de universidade. Com a palavra a Mariana, que vai falar sobre Lélia Gonzalez. Boa noite a todas e a todos que estão presentes aqui. Que responsabilidade, minha gente. De tantas pessoas tão maravilhosas, essas mulheres tão maravilhosas, eu me sinto muito honrada, de verdade. Muito obrigada, né, por esse espaço promovido pelo CDDM, né, todo mundo aqui muito bem disposto para debater e construir um espaço, né, cada vez mais democrático e crítico sobre a real situação das mulheres, né, e sobretudo das mulheres negras nesse país, né, discutir a formação social e histórica do nosso Estado. E perceber as nossas raízes, né, de opressão e subjugação, e que se fundamentam e explicam as mais variadas manifestações da violência contra o nosso povo, né. E que momento especial, sabe, desde como quando começou, acho que desde que me chamaram, eu estou já emocionada com esse momento, né, que momento especial, que só me traz mesmo um sentimento de gratidão, né, e alegria por estar compartilhando esse espaço com mulheres negras que eu sempre admirei, né, são as minhas mais velhas, né, ensinando, e eu aqui escutando com o maior respeito do mundo. E também está ao lado de grandes amigas, né, a Paula, a Mai, amigas que sempre estiveram comigo como irmãs, né, a quem nos foi incumbida a responsabilidade de passar adiante toda essa força preta, né, com gosto de resistência de tantas mulheres que vieram antes de nós e nos ensinaram, né. Eu sempre me vi muito privilegiada por estar acompanhada nessas trincheiras, né. A luta é dura, mas, e muitas vezes até mesmo solitária, mas quando se tem pessoas, né, que estão postas a pegar nas nossas mãos e ensinar para crescermos juntas, só a força ancestral mesmo não é capaz de permitir e explicar um momento como esse, né. Obrigada por me considerarem também capaz de reverenciar e expor um pouco sobre toda a revolução que esse encontro geracional com a Lélia proporciona, e também por me verem capacitada por substituir a professora Lita, né. Infelizmente, situações de saúde, né, impossibilitaram ela de estar aqui conosco hoje. Mas eu também quero mandar meus abraços para ela. Muitas vezes o sistema ele nos silencia tanto, né? Eu estava conversando com a Maia essa semana e ela me falou que às vezes o sistema silencia tanto a gente e faz a gente e tenta fazer a gente acreditar num papel que nos relegaram, né? Que é a invisibilidade. E às vezes eu fico duvidando se realmente é isso, se realmente é para eu estar aqui, né? Tipo, no meio de tantas mulheres, mas assim, eu tenho ao meu lado mulheres tão fantásticas que não deixam esmorecer nem um pouco, sabe? E aí essas fantasias, né, do ideário burguês sobre o negro, ele no instante vai embora, né? Mesmo diante da realidade mais cruel e perversa que o sistema capitalista, racista e patriarcal nos impõe, né? Tá aqui nesse espaço um grande brado negro em dizer que, mesmo diante das determinações exploradoras, né, do plano genocida, que quando se há uma organização política, né, uma consciência emancipadora capaz de bater de frente com essas determinações, nós somos capazes, somos fortes e resistentes. E é isso que me dá esperança, né? Quando o sistema tenta nos silenciar, nós falamos muito mais alto. Quando o sistema tenta nos cegar, a gente força a vista e desenvolve estratégias para ver, para além da aparência, as correntes e as estruturas que ainda estamos sendo submetidas, né? Mas isso é questão de tempo, porque a gente vai vencer. E, enfim, diante dos meus agradecimentos, né, por esse momento e tal, eu quero compartilhar com vocês
que quando a Lélia chegou na minha vida, eu ainda estava no meio da faculdade, ainda, era para ter chegado antes, né? Mas ainda bem que ela chegou no meio da faculdade de Direito, e foi aquele baque, né? Porque quando a Lélia chega, minha gente, é para virar tudo de ponta cabeça, é realmente uma revolução, um sopro de consciência, e daí eu me calei e parei para analisar o que ela tinha a me dizer. E assim, eu estou no desafio de falar pouco, e em pouco tempo eu vou tentar cumprir o tempo, mas se eu não conseguir cumprir, é porque quando a Gabi falou comigo que era um curso, eu tentei pegar todas as informações possíveis para ficar uma exposição interessante, né, completa, pelo menos completa. Com certeza não vai ser, porque é impossível esgotar o pensamento da Lélia em tão pouco tempo. Enfim, e com esse encontro com a Lélia, né, ela me ensina até hoje e continua impactando. E ao mesmo tempo que ela me deixa com o tamanho do mundo, com toda a força para lutar, escrever e produzir, ela também me deixa do tamanho, assim, desse tamanhozinho, toda chorona, porque a Lélia também era poesia, era vida, sabe? E ela é impossível de não emocionar. E aí, gente, esse encontro com ela, eu pude perceber e aprender que por meio da experiência de vida dela, da sua militância acadêmica, da militância partidária, junto com o movimento negro, ela estava muito à frente do seu tempo, né, trazendo para o debate nacional as questões de racismo, sexismo, patriarcado, que era... Ela ensina, né, que era a maior besteira essa história de reproduzir academicismos, né, essas linguagens rebuscadas e difíceis, principalmente, e ela falava isso principalmente por meio da linguagem, né, que só os brancos ricos se sentem à vontade nela. E aí eu estava vendo umas entrevistas, e a Luísa Bairros, ela fala que a Lélia foi uma das suas companheiras que tinha a maior capacidade de trabalhar com os conceitos complexíssimos, né, muito complexos, e mesmo assim ser entendida por todos, né, e principalmente pelas suas iguais que ainda não estavam na universidade, né? Então, a Lélia, ela permitia que os militantes mais novos entendessem verdadeiramente o giro epistemológico que ela causava, e que era preciso construir um saber por parte e a partir da pele negra, né? A Lélia sempre acreditou nessa sociedade solidária e fraterna, na possibilidade, né, da existência dessa sociedade. E para isso, a Lélia, ela compreendia como necessário que, além do engajamento na luta política, né, uma luta mais ampla, os grupos não dominantes, os excluídos do poder, eles deviam produzir o seu próprio conhecimento, né? Então, a partir deles mesmos, então, a partir de nós mesmos, né, nós podemos construir o nosso conhecimento, que é o pensar fora da identidade negra construída pela ideologia dominante, né? Ou seja, nós precisamos ser a negação do que eles querem que nós sejamos, né? E nunca nos iludir com o pouco que esse sistema tem a nos oferecer, né? E com esse encontro com a Lélia, aprendi que ainda mais que nós temos que valorizar, né? Ainda mais a total necessidade histórica e social de se colocar a história do Brasil e a nossa formação em destaque, e que é aqui que nós vamos encontrar a saída para as nossas crises, né? Precisamos conhecer e reconhecer as resistências da nossa história, né? E a Maia, ela sempre me lembra, ela sempre me faz lembrar dos ensinamentos da Lélia, a Wanda até falou no começo também, né? Que por meio da Lélia, ela nos humaniza, dizendo que o negro nesse país tem que ter nome e sobrenome, senão os brancos eles vêm e arranjam logo um apelido ao gosto deles, né? Então isso é muito importante. Lélia levou o nosso país para o mundo e foi uma completa intelectual, ela sempre foi cirúrgica em todas as suas expressões, analisando e contribuindo para um pensar estritamente revolucionário e único, trazendo conceitos de americanidade, o português, né? Ela foi desde a psicanálise até a antropologia, o giro que ela fez, né? Trabalhou desde a estética até a mais expressa violência, né, contra a população negra. Em todas as fases da vida, da sua vida, ela foi simplesmente uma potência, né? E um fato que eu acho muito bacana é que quando a Angela Davis veio aqui para o Brasil, né, depois dessa exposição da professora, Angela Davis, reconhecidíssima militante negra marxista no mundo todo, né, sempre sendo referenciada na luta contra o racismo no mundo todo, ela veio para cá, para o Brasil, e ressaltou sobre a produção epistemológica do feminismo negro no nosso país, né? E daí ela citou nomes como Marielle Franco, Luísa Bairros, a própria Lélia Gonzalez, e disse que ela não precisava ser referência do feminismo negro brasileiro aqui, porque
ela aprende muito mais com as feministas negras do nosso país, né? E ela falou, né, que ela sentia muita estranheza, né, quando percebe todo o nosso esforço em escolhê-la para representar o feminismo negro. E ela faz essa indagação, né? Porque aqui no Brasil nós precisamos buscá-la dos Estados Unidos. Ela aprende muito mais com Lélia Gonzalez do que a gente aprenderia com ela. Então, quer dizer, repare, vamos avaliar a Lélia do tamanho, a Angela Davis do tamanho, né? Essa grandiosidade toda que ela tem, afirma um negócio desse, que ela, Angela Davis, aprende muito mais com Lélia Gonzalez do que a gente com Angela Davis. Então, que a gente possa cada vez mais valorizar nossas produções, as nossas escrevivências, nossas referências. E daí eu queria apresentar para vocês a Lélia Gonzalez, né? Para quem não conhece. Quem é Lélia Gonzalez? Eu recomendo esse livro aqui, eu utilizei esse livro em toda a minha pesquisa. Foi o livro que a Mayara me deu um livro sobre a Lélia Gonzalez, né? Uma biografia. E aí foi publicado pelo Selo Negro Edições, né? E essa biografia é poderosa, vai mudar a vida de vocês. E aqui nesse livro, e como os outros materiais que também estão disponíveis na internet, entrevistas, textos e tudo mais, de pessoas próximas, que pesquisou com mais profundidade a vida da Lélia e as suas produções. Entender quem ela era é de extrema importância para a gente conhecer toda a obra e o seu impacto, né? Então, Lélia de Almeida, esse é o nome dela, antes de casar, Lélia de Almeida, ela nasceu em 1935, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi a penúltima filha de uma família de 18 filhos. O pai negro, ferroviário, a mãe indígena, era empregada doméstica, né? E ela aprendeu as primeiras lições sobre a necessidade de ser independente com a mãe, né? Em 1942, quando ela já tinha 7 anos, a família toda se mudou para o Rio de Janeiro, porque o irmão dela, ele ia começar a jogar futebol, né? Se não me engano, era no Flamengo, ou era Fluminense, não me lembro agora qual era o time, enfim. E isso deu condições, né, para que houvesse uma ascendência social positiva. Assim, não foi o boom, mas isso foi o suficiente para que a ascendência social da família dela pudesse sair da situação de pobreza que vivia, né? E daí ela fala que de babá do filhinho da madame, ela passou a ser a lady, né? Então, assim, ela se graduou e, enfim, e aqui no livro, na página 155, ela, sabe, gente, essa biografia, ela vai trazer toda a série de formações acadêmicas, titulação, atuação política. Então, a gente percebe que desde 1954 até o ano que ela aguentou, né, fazer todas as atividades culturais, políticas, partidárias, ela foi bacharelado em licenciatura em História e Geografia pela Universidade do Estado da Guanabara, que hoje é a UERJ. Ela também tinha bacharelado em licenciatura, fez mestrado em Comunicação e doutorado em Antropologia Social. E daí aqui tem uma série de atuações profissionais. Ela foi professora da rede pública, foi professora da universidade, atuações políticas em partidos políticos, ela foi membro de assessoria política de institutos negros também, do Brasil afora. Enfim, a atuação dela, ela estudou, ensinou e atuou, é toda uma lista gigantesca, né? E aí, nos primeiros anos da universidade, a vida profissional de Lélia contava que a Lélia contava, né, para superar essas barreiras impostas pelo racismo, ela preferiu negar a sua condição racial, se afastando da comunidade negra em termos ideológicos, né? Ela diz que nas várias entrevistas que deu, né, que houve, por exemplo, uma fase na vida dela em que ela ficou profundamente espiritualista. Era uma forma de rejeitar o próprio corpo. É uma questão de branqueamento, né? Um branqueamento forte bateu. Isso acontece muito na vida de pessoas negras, né? E aí, esse processo todo dela sobre o não permitir se enegrecer só parou quando ela se casou, né? E aí, devido à ascensão social e acadêmica, de um lado, a Lélia desafiou esse lugar do negro, né? Que foi imposto, que é esse lugar social estabelecido pela hegemonia dominante, e que mais tarde ela veio a escrever, né, uma publicação no seu primeiro livro sobre esse lugar do negro, e que lhe reservou experiências como
essa fase da vida dela, né, de ascensão social e acadêmica, lhe deu experiências como ser confundida, por exemplo, com a empregada doméstica na sua própria casa, quando perguntavam a ela se a patroa está. Isso são coisas que acontecem até hoje, e a Lélia já denunciava, já no começo da sua vida acadêmica e profissional, né. Do outro lado, ela levou também em consideração a experiência desse embranquecimento, já como eu já disse, inclusive com a experiência de casamento interracial dela. Ela casou com um rapaz branco, né? E também marcou profundamente essa experiência de embranquecimento, ascensão social, essa mistura, essa tensão racial, marcou profundamente os preconceitos e discriminações, né? E também ela sofreu muito com preconceito e discriminações por parte da família do esposo, né? O esposo, depois que ele se suicidou, a Lélia sofreu muito, né? E daí, como esse casamento foi uma ruptura para ela manteve o sobrenome de Gonzalez, né, em respeito ao marido, e essa experiência a enegreceu, né? Então, quer dizer, o casamento do marido, a sua morte foi um pontapé para que ela pudesse se reconhecer ainda mais enquanto negra na sociedade, né? E daí o marido dela deu um empurrão a entrar na luta contra o racismo. E aí, Lélia, devido a essa qualidade, né, que ela tinha na universidade e tudo mais, ela era muito inteligente. Todas as entrevistas apontam que ela era muito inteligente, uma capacidade de fala muito, muito bacana, ela se destacava, né, ela sabia falar inglês, francês, e ela tinha um trabalho na universidade que era muito importante como tradutora dos escritos filosóficos da época. Isso fazia com que ela fosse cada vez mais aceita nos espaços brancos. Então, para ela atendia as expectativas de uma mulher negra. Então, que se tinha, né? Ela se comportava conforme a vontade dos brancos. Ela mesma se intitulava como uma negra totalmente embranquecida, porém, ela percebia essas contradições raciais e sociais, e que, ao mesmo tempo, que mais cedo ou mais tarde iria explodir com toda certeza, né? Então, ela casou com Luiz Carlos Gonzalez, era um conhecido da Faculdade de Filosofia, de origem espanhola, e parece que esse momento, né, do casamento se tornou na vida dela uma espécie de simbiose, uma síntese da harmonia racial, que era o discurso oficial do país, que era na época da ditadura empresarial militar. Então, quer dizer, essa mistura do pai negro, da mãe indígena, o marido branco, causava uma espécie de concretizar o que se havia de discurso na época. Olha aqui a mistura, né? Porém, com o passar dos anos, isso vai se revelar como maior tensão racial, principalmente por parte da família do marido dela, como eu já disse. E aqui na página 52 da biografia dela, ela vai justamente falar sobre essa experiência do casamento, né? Que a família do marido dela havia como prostituta, uma negra suja, coisas desse nível, né? Mas para a família do marido dela e tudo mais. Então, quer dizer, ela passou por momentos muito terríveis de discriminação racial e social por parte da família do marido, mas ela via que o marido dela era um cara, ela fala que meu marido era um cara muito legal, sacou todo o processo de discriminação da família dele e ficamos juntos até a sua morte. Então, a forte reação contrária da família branca do marido, mais tarde com o suicídio dele, levaram a ela a uma total reavaliação. Então, quer dizer, ela, depois desse processo, ela mergulha no mundo da psicanálise e do candomblé, né? Então, quer dizer, o candomblé se reconcilia, a Lélia se reconcilia com a religião de matriz africana, e ela se reconcilia também com a sua condição de mulher negra, permitindo que ela pudesse imprimir um novo rumo à sua vida e às análises acerca da cultura brasileira, né? E daí, ela sofre outra perda terrível em 67, quando ela perde a mãe, e faz ela refletir sobre o papel importantíssimo que é reconhecer a função que a maioria das mães negras representam para as filhas, né, que conseguem chegar à universidade e ascender. E aí é muito, muito interessante, muito bonito, quando ela fala que, depois da morte da mãe dela, aqui na página 53, que ela voltou às origens, né? Ela voltou às origens, e que a mãe dela, embora índia e analfabeta, tinha uma sacação incrível a respeito da realidade em que nós vivíamos, e, sobretudo, em termos de realidade política. E me parece muito importante eu chamar a atenção para essa figura, a figura da minha mãe, porque ela era uma figura do povo, uma mulher lutadora, uma mulher inteligente, com uma capacidade muito grande de percepção das coisas, né? E que passou para mim,
que a gente não pode estar distanciado desse povo. Nós somos povo, então isso ela carregava até na própria linguagem, né? A gente não pode estar distanciado desse povo que está aí, senão a gente cai numa espécie de abstracionismo muito grande e ficamos fazendo altas teorias, ficamos falando de abstrações enquanto o povo está numa outra, está vendo a realidade de uma outra forma. Então, ela viu na morte da mãe a valorização e as respostas de que eram necessárias para ela começar a entender acerca dessa cultura brasileira. Né? Depois dessas grandes perdas, a Lélia começa a se envolver nos circuitos sociais e mais politizados. Ela se aproxima do professor Lincoln de Abreu, ele era um militante comunista, e até nos momentos mais acirrados da ditadura militar, ela chegou até a ser levada para o DOPS, né, para fim de se averiguar, porque tinham denúncias de que ela estava recrutando os universitários para uma doutrina marxista, ou estava incitando ódio, né, à ordem racial, devido à sua militância contra o mito da democracia racial de diversas formas. Então, a gente já percebe daí que as atuações da Lélia, já depois desses grandes acontecimentos na vida dela que marcaram, ela já tinha uma grande expressividade. Né? Então, a partir desse ponto, toda a atuação de Lélia foi marcada do combate ao racismo. Né? O combate ao racismo foi a sua tarefa principal. Para ela, a chave de entender a questão racial no Brasil está na compreensão das matrizes da cultura brasileira, né, onde a vertente negra exerce influência quase que total. E aí, a partir das aparições de Lélia, então, quer dizer, além da militância acadêmica, ela se envolve na militância política mesmo ali, dentro com o movimento negro, e aí ela chegou a ser fundadora do Movimento Negro Unificado, né, em 18 de junho de 78, quando se lançou o Movimento Unificado na cidade de São Paulo do Rio de Janeiro, ela participou, né, das manifestações públicas, né, inaugurou essa fase decisiva, né, nas lutas recentes do movimento negro no Brasil, e ela participou ativamente, sendo representante de um quilombo, da delegação de Antônio Candeia, né, que ela respeitava muito, e para ela o advento do movimento negro unificado ele consistiu como um importante salto qualitativo, né, nas lutas da comunidade negra brasileira, na época de 70. Então, tirou o negro brasileiro dessa invisibilidade e forçou que outras entidades, partidos políticos principalmente, né, pudessem perceber a existência dessas pessoas, e até para as próprias pessoas negras, né, e outras entidades que se autodefiniam como culturais. Essas outras entidades, elas passaram a se posicionar de maneira muito mais incisiva, né, juntamente com o Movimento Unificado, que conquistou vários espaços, né. Além dessa militância política, a Lélia também se envolveu na política partidária. Ela chegou a ser uma das primeiras candidatas a um cargo eletivo, concorrendo como deputada federal pelo PT, no Rio de Janeiro. Essa participação dela na vida partidária marcou o afastamento dela do MNU, né, que na época fazia total sentido afastar as pessoas que tinham participação na política partidária, porque, para a visão do movimento negro, a política partidária predominantemente levava os partidos a aparelharem os movimentos sociais, sufocava, né, os interesses prioritários, muitas vezes, dos movimentos, né, em favor de questões mais gerais. E daí, mas só que a visão da Lélia com relação a esses setores da esquerda partidária nunca deixou dúvidas. Ela também tinha críticas, né? Ela também aceitava e ela falava que esses partidos políticos também eram instrumentos de articulação entre o mito da democracia racial e a ideologia do branqueamento, né? Criados pelo liberalismo, que a esquerda dizia combater, mas não combatia justamente pela falta de discussão profunda da questão racial. Mas só que a Lélia estava lá, sempre disposta a mudar esse quadro. Os que participaram da primeira campanha eleitoral, algumas entrevistas que diziam da participação de Lélia na campanha eleitoral, falavam que ela tinha muito entusiasmo, né? Ela tomava conta de todo o comitê, da procura de novas formas de levar uma plataforma política para o povo negro, para mulheres e homossexuais, né? Ela tinha um discurso muito ousado, muito inovador para a época, né? Ela fazia caminhadas na campanha eleitoral que carregavam todo um conteúdo de ancestralidade, de religiosidade, né? Então ela não deixava de fora.
E aí tinha uma parte das entrevistas que falava que, ao invés dela falar em comícios, né, falar daquele jeito todo, ela cantava os sambas. Era porque ela achava que os compositores negros dos sambas brasileiros interpretavam muito melhor a realidade brasileira do que esses discursos muito mirabolantes, cheios de palavras. E aí o povo ele conseguia se inteirar ainda mais da realidade política do país através de sua própria linguagem, né? Depois ela sai do PT e entra no PDT por uma afinidade, ter uma amizade com Abdias do Nascimento, que também era do PDT, e o PDT ele prometia colocar a questão racial com mais prioridade no partido, e aí, né, com questões mais voltadas para de gênero, para o trabalhador, e aí a Lélia percebeu que, né, Abdias do Nascimento apresentou a Lélia para o Brizola e tudo mais, ela tinha críticas para o Brizola, mas naquele momento político do país, o Brizola, ele apresentava ser uma das poucas lideranças com a expressão nacional que defendia o peso da questão racial no país, né? Então, quer dizer, o forte respaldo popular do PDT lá no Rio de Janeiro também levou ela a se filiar no partido, né? E apresentar uma nova candidatura, dessa vez para ser deputada estadual. Então, gente, esse apanhadozinho que eu fiz da vida da Lélia tem muito, muito, muito mais coisa, né? Enfim, toda a vida dela se demonstrou de uma inteira sensibilidade e dedicação à militância. Ela continuou publicando seus artigos, praticando ativamente na universidade e na vida política do país, com muita coragem. E dá para perceber que em nenhum momento ela negociou as razões que fizeram ela entrar nessa vida e assumir o racismo como o central da sua militância, né? E aí, diante dessa vida toda que ela tinha, ela acabou que desenvolvendo algumas ideias do ponto de vista acadêmico, né? Então, foram milhares e milhares de contribuições teóricas de Lélia. E aí eu assumo que como eu falei no começo, desde do meio da faculdade ali, que eu fui impactada pela Lélia, eu estou tentando desenvolver melhor os conceitos. Então, para introduzir esses saberes, eu quero introduzir esses saberes como aporte teórico emancipador, né, para a hermenêutica jurídica, do ponto de vista da produção, do pensar jurídico ser aproximado do que há de mais valioso na nossa sociedade brasileira. Então, alguns conceitos eu vou trazer aqui que Lélia desenvolveu nos seus artigos, nas suas publicações. Um deles é sobre os processos de identidade do ser negro, né? A Lélia nos contribui, que é importantíssima a procura de estarmos sempre atentos aos processos que estão ocorrendo dentro da sociedade, não só em relação ao negro, mas principalmente em relação à mulher negra, né? A gente precisa estar atento a esse processo global, né, e atuar no interior dele para poder efetivamente desenvolver estratégias de luta. Só que na prática é que se vai percebendo e construindo a identidade, porque o que está colocado em questão também é justamente a identidade a ser construída, reconstruída e desconstruída, num processo dialético que realmente tem que ser muito rico, né? Então, quer dizer, a vida dela vai refletir exatamente essa conclusão, desde que quando ela era mais jovem, ela não tinha a consciência da potência de sua negritude, e a partir do momento que ela vai vivendo, tendo encontros e sendo afetada, ela vai desconstruindo a identidade do negro a que foi, né, colocada sobre seus ombros por meio da hegemonia burguesa, né, dessa ideologia hegemônica branca, e daí ela escreve que a identidade do ser negro, ela deve ser dupla ou tripla, do ponto de vista de que tem que ter uma participação política, e essa participação política ela vai desconstruir e reconstruir a identidade do negro dentro da sociedade, né? E também, para respaldar essas ideias dela, Lélia, ela inaugura, né, o mercado editorial na década de 60 com o seu primeiro livro, né, O Lugar do Negro. E aí, onde ela explica sobre o movimento negro da última década, ela traça um panorama histórico do modelo econômico, né, de 64, da ditadura militar, né, quando os militares eles assumem um poder e instauram essa nova ordem fascista. Ela escreve muito bem sobre como que a população negra, a classe trabalhadora se encaixou nesse cenário, né? Em seguida, a Lélia, nesse livro, ela também resgata historicamente os movimentos negros, né? Uma vez que falar do movimento negro naquela época
implicava todo, até hoje, né, implica todo um tratamento de complexidade, dada as várias multiplicidades que existem dentro do movimento negro, porque não existe uma visão unitária. A Lélia nunca, na vida, ela se dispôs a ser representante ou paladina negra, sabe, representante do movimento. Isso não existe isso. O negro não representa toda uma comunidade, principalmente por se tratar do Brasil, né, que nossa forma de racialização é totalmente diferente dos outros lugares do mundo. E dentro dessa pluralidade, ela vai elencar no livro diversas estratégias e resistências ao sistema escravocrata, né? Então, ela vai levantar e dizer que os quilombos, né, os homens negros, as religiões de matriz africana, elas são estratégias de resistência e, por que não, de emancipação, né? E também no livro ela vai trazer um pouco sobre a criação, né, do movimento negro unificado e qual foi o campo favorável para que o movimento negro pudesse, naquela época, aparecer, né, se expandir. E também, na contramão, sempre na contramão da ideologia racista, né, a Lélia, ela apresentava o povo negro, que a Lélia criticava, né, essa ideologia racista que apresentava o povo negro como acomodado, passivo diante da escravidão. E a Lélia, ela apresenta várias formas de ver essa realidade, né? Ela apresenta as variações das formas de resistência. E uma delas é que, para sobreviver às dores e humilhações da escravidão, o povo negro, naquela época, além dos constantes levantes e fugas que se tinham para os quilombos, né, que era uma resistência muito mais ativa, a Lélia também construiu o conceito de resistência passiva, né, ou seja, existia a imagem da mãe preta, do pai João, né, então, por meio dessa resistência passiva, a Lélia apoiava a ideia dessa, e também por influência de Lacan, né, na linguagem, como um fator de humanização e subjetivação, em que deslocava o sujeito passivo para a condição de um sujeito dotado de um saber. Então, essas pessoas que assumiam uma resistência passiva, elas preservavam, querendo ou não, as culturas africanas. Então, por meio da linguagem, do comportamento, elas fincavam no modo de vida do branco, mesmo que o branco não quisesse, essas formas de preservação das culturas africanas, né? Então, foram elas, essas formas, né, de resistência passiva, que por meio dessa sabedoria, ela vai dizer que é por meio de uma sabedoria ancestral, transmitiam português. Então, foi daí que surgiu esse conceito dela, né? Então, quer dizer, aos filhos dos senhores da Casa Grande, africanizando a cultura brasileira. E aí, aqui no livro, deixa eu ver, eu acho que eu já devo ter chegado muito no limite do tempo, ela vai trazer várias, tem aqui transcrições, né, de fala dela, valorizando esse português. E a própria Lélia, ela, na conduta dela, ela passava esse português dizendo que várias formas de linguagem estavam no povo brasileiro mesmo. Esse povo brasileiro que apontava o dedo e praticava racismo, essa própria estrutura do Estado racista, carregava em si toda uma característica africana. E aí, linguagens como cumé, lance, mancada, tava, tamos, é toda uma herança dessa resistência passiva, né? Então, dava para perceber a riqueza dessa interpretação sobre o ponto de vista de revolucionar a participação do negro na formação da linguagem, na formação brasileira, no caráter social. O Brasil tem a cara do negro porque ele é formado por ele. E, a partir disso, também a Lélia demonstra a irreverência a essas regras toscas da academia, nesse linguajar muito rebuscado, que está justamente para impedir que a classe trabalhadora entenda o que se está produzindo. Então, além dela formar esse pensamento, ela também falava o que ela escrevia, o que ela idealizava, né? E lendo marxistas, ela encontrou também a psicanálise lacaniana, né, dialogou muito com os nacionalistas negros, ela se voltou para a América Latina, ela buscou origens africanas, se redescobriu no candomblé. Então, nessas andanças todas de vida pessoal, vida intelectual, ela formulou o conceito de anefricanidade,
muito rico esse conceito, porque é uma categoria-chave para a gente entender a formação da América Latina ou améfricana, né? Tipo, a América Ladina, como ela chamava, a troca do T pelo D. Ela falava que isso também era os resquícios dessa resistência passiva que se faz presente no meio da linguagem. Então, a Améfrica, né, a americana, no caso de ser chamada de América Latina, nessa americana, como reconhecimento da intensa contribuição da cultura africana no nosso continente. Então, nesse processo todo, ela não rompe com as categorias ocidentais, ela mantém a nossa identidade, mas ela construiu uma alternativa ao racismo epistêmico, né? Esse racismo no modo de saber, de produzir conhecimento, né? Reestruturando o seu pensamento a partir de um saber diaspórico. Então, a diáspora africana, ela contribuiu muito para a formação do povo brasileiro. E uma realidade que não se ocupou nos núcleos das suas preocupações teórico-políticas, né? Então, quer dizer, a mulher negra, ela sempre estava no âmbito das contribuições da Lélia. Então, quer dizer, a Lélia, ela sempre, como eu falei, a Lélia sempre foi muito cirúrgica, ela falava sobre muitas coisas, e ela sabia o que estava falando, porque além de passar por essas experiências, ela era uma pessoa que tinha um contato direto com o povo, né? Então, quer dizer, esse fator de ter a mulher negra no âmbito das suas contribuições, ela pôde perceber o mercado de trabalho e as discussões essenciais que se extraem dessa discussão, né? Então, junto ao determinante econômico, estão as instâncias ideológicas e políticas necessárias à manutenção da estrutura capitalista. E aí, ela vem dizer que o racismo como ideologia toma o corpo num conjunto de práticas sociais, e é considerado um dos principais determinantes da posição de trabalhadores negros nessas relações de produção capitalista e na esfera de circulação de mercadorias também. Então, se a gente não considera o racismo como uma chave para entender todo esse processo econômico, a gente vai achar que está falando de sociedade brasileira, mas não vamos estar, né? Então, antecipando os debates sobre interseccionalidade, né, sobre raça, gênero e classe e outras categorias afins, a Lélia ela vai observar que no interior da nossa estrutura capitalista, no interior da estrutura que forma o Brasil, né, ganha corpo uma divisão racial e sexual do trabalho, que leva à discriminação tripla, né, que as mulheres negras sofrem, né, uma discriminação por meio do gênero, discriminação por meio da classe e por meio da raça, principalmente. Então, antes ela perguntava, e a trabalhadora negra, como é que fica? Então, quer dizer, a autora já na década passada, em décadas passadas, ela já denunciava que os postos de trabalho, né, exigiam essa boa aparência. Então, quer dizer, restava apenas, porque boa aparência as mulheres negras não a tinham, se for levado em consideração ao pensamento hegemônico da época. Ao negro ficava apenas o que era ruim, o que era feio, o que era descartável. Então, a precarização do trabalho também ela é fruto desse processo de racialização, de marginalização e de subalternização. Então, restando apenas à mulher negra a invisibilidade do emprego doméstico, né? Então, hoje a gente encontra também essas mesmas determinações. Então, se a Lélia estivesse hoje, ela diria que, em face da precarização ainda maior das relações de trabalho, o que insiste em reservar às mulheres negras ocupações ainda mais degradantes, né? E ela caminhava por todos esses campos, e ela publicou um livro sobre as festas populares no Brasil, em que ela revela toda uma pluralidade da cultura brasileira. Então, esse livro, ele é lindo, ele é maravilhoso, eu tive a oportunidade de ler, e assim, é um dos livros que eu consegui perceber a riqueza que a Lélia conseguia olhar para a cultura brasileira, né? Então, ela traz, os textos de autoria da Lélia naquele livro nos informam e nos traduz as diversas manifestações culturais do nosso país, né? Isso também compõe a riqueza. Qual é o nome do livro? O nome do livro é Festas Populares no Brasil. E esse livro, ela coloca como discussão central a riqueza cultural, e né, a nossa riqueza cultural, que a gente
o que nós temos de herança da diáspora africana, né? Mostrar os nossos laços indissociáveis entre Brasil e África. E a integração entre o sagrado e o profano, esse sincretismo religioso presente na formação cultural brasileira. Então, assim, na época o discurso era de que tudo que era do negro deveria ser criminalizado. Então, a capoeira era criminalizada, era considerada vadiagem. Então, tudo que era considerado do negro também enquanto manifestação cultural. E ela vai trazer esse livro como uma bomba, sabe? Uma bomba para se pensar o que é a cultura brasileira. Então, para além desses conceitos sofisticados, a Lélia Gonzalez ela consegue nos contribuir de um jeito muito, muito, muito mais rico, né? Falando sobre o que nos torna nós, o que nos torna brasileiros. E aí, tem vários documentários no YouTube dela, então, o que a Lélia nos ensina do ponto de vista das reflexões, né, para a militância. Tem um documentário no YouTube que fala do ato público, que eu acho que foi justamente o ato público do lançamento do MNU do Rio de Janeiro e São Paulo, não me lembro, mas só jogar lá. E a Lélia esbravejava, sabe, falando sobre Palmares, a terra de Zumbi dos Palmares, e sobre a nossa experiência de se ter né, de se ter o primeiro exemplo na América Latina da libertação colonial, né, que veio dos povos negros corajosos e dispostos a se emancipar do sistema colonial. Ela nos ensina que Zumbi dos Palmares ele foi liquidado pela traição das forças coloniais, né? E aí eu destaquei aqui um trecho que tem um trecho que ela fala do Zumbi, que enfim, tratando justamente sobre isso, né? Que nas escolas não se fala sobre isso. Então, quer dizer que as crianças negras, as crianças brancas, elas não sabem que no Brasil, né, se teve o primeiro estado livre de todo o continente americano, né? Que foi no sul da capitania de Pernambuco, Alagoas, a nossa terra hoje, né? Então, quer dizer, o primeiro estado livre de todo o continente americano foi aqui em Alagoas, para se criar uma sociedade verdadeiramente livre e igualitária, longe das pressões coloniais, uma sociedade alternativa, né, onde os negros, em sua maioria, e brancos também, poderiam viver com respeito, né? E aí, Palmares, esse foi um dos exemplos que mais me marca também, tudo na Lélia me marca. Ela fala que Palmares é um exemplo livre e físico, e cheio de representatividades significantes, né, de uma nacionalidade brasileira, de uma nacionalidade que ainda está para se constituir. Então, Palmares representa a nossa esperança, a esperança de emancipação. Né, nacionalidade, Palmares representa essa nacionalidade de que negros e brancos e índios e todas as etnias elas possam viver harmoniosamente, né, sem precisar se subpor e se sobrepor a essa ideia de racialização. E aí onde a gente efetivamente possa viver a democracia racial. Então, quer dizer, a Lélia foi sem dúvida responsável, né, por introduzir o debate de racismo nas universidades brasileiras, né? Ela, além de ter entoado a palavra negra, né, brasileira nos mais diversos fóruns internacionais também na luta contra o racismo. Então, quer dizer, a Lélia, desde o interior do Nordeste até outros continentes, países, ela defendeu esse ponto de vista e se tornou referência, não só na luta negra, como também na luta feminista, né, no Brasil e no exterior. Né? No movimento negro, então, a Lélia, no movimento negro e no movimento feminista, ela foi de uma verdadeira importância, porque ela apontou o dedo aos erros dos homens negros por desconsiderar as mulheres negras, né? E também apontou o dedo para o movimento das mulheres brancas, esse movimento feminista branco, em dizer que o movimento feminista branco ele precisava reconhecer as questões de raça, né? Então, quer dizer, tem uma entrevista que Luísa Bairros diz que para a maioria dos militantes do MNU, os homens, né, se eles não se tinha ainda uma elaboração muito aprofundada sobre qual era o papel da mulher negra dentro do movimento, não o papel da mulher negra, mas a discussão do gênero, né, essa intersecção. E aí a Lélia, ela servia como uma porta-voz, né, para expandir essas ideias, né, para colocar em xeque essa subordinação que se tinha da participação das mulheres no interior do movimento negro unificado, né? E também ela denunciava muito o racismo que existia dentro dos movimentos de mulheres,
né? E aí, através dessas longas conversas e unidades, né, com os textos delas, os textos dela também, a gente aprende a incorporar um certo modo feminista de ver as coisas, a militância e articulando os interesses, a criação de condições para valorizar ainda mais a participação política das mulheres negras, né? E aí, já estou terminando, minha gente, eu juro, porque eu estou vendo aqui uns pontos que ainda falta falar, porque são muito importantes. E aí, deixa eu ver mais. Ela disse que quando chegou ao movimento feminista, não houve muita unanimidade, né? Ela apresentando essas falas de racismo nas práticas que envolviam as mulheres negras nessas dinâmicas, né? Ela foi acusada de ser emocional, de falar demais, e até mesmo revanchista. A gente escuta muito isso hoje ainda, né? Ele é tão atual nas suas indagações. Então, quer dizer, como a gente pode falar de um pós-momento, de uma pós-modernidade, de uma pós-isso, pós-aquilo, se as coisas que aconteciam, né? Anos e anos e anos atrás ainda permanecem vivas e bem próximas a gente. Então, ela foi considerada por muitas feministas do movimento de mulheres no Brasil como uma revanchista, uma que era muito emocional, enfim. E aí, nos encontros de mulheres feministas, né, nos encontros de Brasil afora, a Lélia tem um trecho aqui no livro que ela justamente fala que as representantes das regiões mais pobres entendiam perfeitamente o que ela estava querendo dizer, né? E ela fala que eram mestiças na sua maioria. Então, vejam que a discussão feminista, ela nunca, nunca, nunca está indissociada da questão de raça, da questão de classe, né? Então, quer dizer, as mulheres pobres, elas entendiam, até as mulheres brancas pobres entendiam o que a Lélia estava querendo dizer quando se precisava colocar também como estrutural a questão de raça, né? E aí, a mesma profundidade intelectual dela produziu também as atuações de vida política, né, de país afora. E aí ela criou coletivo de mulheres, ela participou de conselhos, de encontros, ela denunciou o racismo com as feministas, combateu o machismo no movimento negro, ela contribuiu junto com a ONU, olha só a grandiosidade dessa mulher. Ela participou de encontros científicos nacionais e internacionais, ela esteve na fundação, né? Ela foi a ideia do movimento negro unificado que uniu Félélia González. Ela participou, ela criou o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras no país, e aí, em toda a sua vida, ela foi incansavelmente potente. Ela foi potente em todas as suas atuações, todas e todas e todas e todas, até chegar no fim da vida, né, ela já cansada, o corpo já não aguentava mais, mas mesmo assim, ela conseguiu desenvolver grandes trabalhos que até hoje geram na gente um determinado desconforto por perceber que estamos ainda vivendo sobre penas duras, né, penas duras do que ela denunciava. Isso nos deixa uma reflexão sobre a necessidade do debate público e popular, não tem que ser só público, tem que ser popular, né, e um debate que traga as críticas ao racismo, capitalismo, machismo, patriarcado, sexismo, sem reformismo, né, sem uma conciliação, né, dessa possibilidade da gente manter firme e seguras, né, manter firme a possibilidade de sempre ser possível fazer mais. E a Lélia nos ensina isso, ela nos ensina que dá para fazer mais, que se a gente encarar a realidade brasileira com responsabilidade, né, a gente consegue sim idealizar uma sociedade brasileira possível, sem todas essas determinações que nos separam, né? Então, mesmo apesar da Lélia não estar mais aqui, né, as suas contribuições, elas transcendem a existência dela, né? Isso é muito, muito forte. As contribuições de Lélia González, ela vem para exatamente escancarar uma outra interpretação de Brasil possível, né? E aí, a professora Paula Traspadini tem uma das contribuições dela também, que a professora Roberta Traspadini, no caso, é outro nome, e ela traz, numa das exposições dela sobre o Estado dependente, ela fala que
uma coisa muito importante que eu fiquei, poxa, é isso mesmo, né? Graças às trincheiras da militância acadêmica na minha vida, né? Os encontros com pessoas muito importantes para a minha formação, para a formação de vocês, o encontro com essas pessoas, né? Tipo, no caso da Lélia, né? Esses encontros só são possíveis devido a esses encontros geracionais que acontecem e os vínculos que temos de não termos nascido nos tempos anteriores, né? Mas mesmo assim a gente consegue contar com essa intelectual, né? Com essa intelectualidade, com esse pensar que toca o nosso viver. Então, mesmo não ter vivido do lado da Lélia, que eu queria muito, seria um sonho ser impactada pela existência dela, mas mesmo assim a vida dela transcende o corpo e nos impacta, né? O modo de perceber uma outra sociedade possível e a questionar essa, para que a gente possa construir cada vez mais. E pensar esse encontro geracional, essa ancestralidade, temos o que dizer, né? Então, nesse encontro a gente tem o que dizer e a gente tem principalmente o que aprender, a ficar, né, reflexivos. A gente às vezes, eu estava lendo umas coisas e uma das conclusões dos encaminhamentos é a gente age sem pensar, né? A gente quer fazer a prática, mas sem pensar que a verdadeira praxis é aquela em que nós encontramos a teoria, uma teoria que fundamenta toda uma prática que realmente se propõe a ser emancipadora, né? Então, diante da superação dessa nostalgia, dessa saudade da Lélia, ao mesmo tempo de não ter vivido, né? Tipo, dessa nostalgia dela ter vivido um tempo em que a gente não viveu, a gente aceita o convite de refletir e construir, né? Assumindo como ponto de partida e tendo responsabilidade de continuar aquilo que as mulheres que vieram antes de nós já nos ensinaram. Então, nossos passos vêm de longe mesmo, né? E diante disso, a pergunta central que deve nos reger, que deve constituir o rumo a uma vida dedicada ao outro, uma vida dedicada a sentir as dores, porque se uma outra mulher sente dor, eu também sinto, né? Então, se valer taticamente de toda essa superestrutura e impulsionar em luta, e dirigir muito mais do que a própria teoria social histórica determina, né? Então, qual é a condução? Então, a gente precisa responder determinadas perguntas que, tipo, qual é a condição estrutural da nossa dependência? Quais são os marcos que fazem a gente ser presas nesse sistema, né? Qual é a questão desse desenvolvimento desigual que tem como racismo, patriarcado, como os principais atravessadores, né, das nossas relações? O que nos impede de mudar? Se temos todos os instrumentos necessários, desde os instrumentos braçais até os instrumentos epistemológicos, né? Essa trincheira que a gente escolhe, imagino que essa trincheira acadêmica, né, assim, na grande maioria, é a trincheira que a gente decidiu, pelo menos eu decidi permanecer ao mínimo, para tentar depositar essa gratidão da capacidade intelectiva, né, e também da gratidão de não pertencer a esse sistema degradante, mesmo vivendo nele. Então, quer dizer, que com isso a gente possa, a partir da realidade como ela é, independentemente dos nossos desejos, apresentar a contradição pulsante e que se manifesta. E que a gente possa seguir os ensinamentos da Lélia, né? Tipo, para encerrar mesmo. Tipo, enquanto uma pessoa negra, enquanto a questão negra ainda não for assumida pela sociedade brasileira, né? Então, quer dizer, a Lélia acho que a gente possa sempre internalizar esse ensinamento dela, que enquanto a questão negra não for assumida pela sociedade brasileira como um todo, a gente não vai conseguir superar, vai ser muito difícil superar, e chegar a um ponto que efetivamente traga não apenas igualdade, mas que traga a verdadeira emancipação, né? A verdadeira democracia entre os povos. E aí, os contributos de Lélia vai muito mais além do que a gente pode imaginar. E essa semana, quando eu estava na mesa lá da UNIT, eu falei justamente isso, né, que com todas essas apreensões de percepção de que da formação social brasileira, da formação histórica, é possível perceber que sobre a pele da mulher negra, a gente pode enxergar as diferenças abissais do que há entre a aparência e a essência da formulação do que a gente entende como Estado democrático de direito,
sabe, como direitos humanos. E para com a realidade brasileira de tantas mulheres que enfrentam, especificamente, eu digo nesses tempos de crise, sabe, desses tempos de crise de saúde, crise sanitária, a impossibilidade de ter o direito à saúde, de ter um isolamento social em segurança, sabe, de ter um isolamento efetivo, desde a realidade de que são as maiores vítimas das piores atrocidades, né, que o sistema extremamente formado, para além da aparência, ele vai nos dizer que violência policial, exploração do emprego doméstico, esse grau gigante, esse grau elevado de vitimação devido à infecção do novo coronavírus, feminicídio, violência doméstica, isso não são casos isolados, sabe? Todos esses casos eles têm um ponto em comum, sabe? São mulheres negras que estão no centro dessas discussões. Os dados nos apontam que as mulheres negras elas são as grandes vítimas. E se a gente não pensa de maneira responsável o que nos forma estruturalmente, se a gente fica apenas na aparência, a gente não vai conseguir resolver. Se a gente ficar apenas nos reformismos, se a gente não encarar as questões de frente, como Lélia fez, né, a gente vai apenas chegar a resultados, né, que a política ela sempre vai encontrar esse resultado, né? Uma política de morte sempre destinada ao povo preto e pobre desse país. Então, nós somos todos os dias bombardeadas por notícias terríveis de mães, filhas, todas as mulheres negras sendo vitimadas por esse sistema. Enquanto houver mortes, a gente não vai conseguir falar de superação. Enquanto houver violências contra o nosso povo, e contra as universidades ainda não se tornarem povo, enquanto as universidades ainda se contarem brancas e elitistas, enquanto a instituição, né, a polícia militar, se sentir autorizada a subir no pescoço de uma mulher negra de 50 anos, né, enquanto o filho das empregadas domésticas morrerem, enquanto as mulheres forem mortas, né, porque prometeu as amar, a gente não tem autorização de falar de superação. A gente não tem mesmo. Hoje, 25 de julho, esse é um dia que aspira a luta, lágrimas, suor, sangue de tantas mulheres negras que ainda sofrem e lutam, né, para que um dia a gente seja efetivamente livre. E eu não poderia deixar de falar desse dia, né? Os 25 de julho, ele expressa a força e resistência das mulheres negras desse país. E como a Wanda falou no começo, né, como Teresa de Benguela, nós vamos resistir contra tudo que nos tire nossa humanidade. E aí eu quero agradecer demais. Eu acho que eu extrapolei de verdade o tempo, mas eu tenho que falar todas essas coisas, porque a Lélia, ela traz todos esses ensinamentos. E aí que a gente sempre possa ser dura, sabe? Ser firme. É difícil ser forte todo o tempo, é muito difícil. Mas às vezes nos desumanizam tanto que não deixam nem a gente expressar a nossa humanidade. Mas o sistema, a gente combate o sistema sendo humanos, sentindo a dor do outro, não é? E nesse momento a gente está sendo militante, né? Como a professora me falou, a gente está sendo militante, a gente está sendo, nesse momento, responsável por tirar da situação de violência milhares e milhares e milhares de mulheres. Né, com essa quantia mínima de R$10 que a gente pagou hoje, o CDDM ele vai conseguir impactar a vida de várias mulheres que estão em situação de violência e que a gente possa utilizar os ensinamentos de Lélia Gonzalez para atravessar e resistir diante desse sistema que nos desumaniza. Então, eu quero agradecer a vocês, muito obrigada por confiar em mim. Eu estava muito nervosa, mas quando a pessoa começa a falar, vem umas coisas na cabeça e muito obrigada por esse espaço. Muito, muito, muito obrigada. Só não vale fazer a gente chorar, né, Mari? Brincadeira, né? Mari, parabéns pela exposição. E como não há demais, Paula, já fez chorar já. Que tinha aqui, ela já respondeu, que era sobre o livro.